Mas agora nós vamos para o Rio de Janeiro, onde a professora Malu Fontes, Eu tô aqui em jornalista, Salvador. vai. Eu sei, mas nós Eu vamos que para o Rio estou de no Janeiro. Rio. Rapaz, deixe de agonia. As No mulheres, Rio minha de filha, as mulheres, né, Janeiro Luísa? está a nossa querida amiga, escritora de muitos livros e mais um agora para a gente conversar com enorme alegria. Um beijo para você, Heloísa Seixas. Alô, Heloísa, como vai você? Tudo ótimo, mais um livro, né? Estamos sempre trabalhando, eu e Rui Castro, meu marido, como você sabe muito bem. Você já conversou muito com ele, vai conversar de De novo. novo essa semana, sim, graça. Ele me falou. Esse casal é fantástico, rapaz. Adoro conversar com Obrigada. vocês. Heloísa, e a pandemia, como é que está passando bem aí, aguentando direitinho? Foi uma loucura, como para todo mundo, né? Eu e o Rui ficamos 6 meses sem ir nem na portaria do prédio. Foi uma coisa louca. É mesmo. Depois começamos com muito cuidado, né? Porque o Rui tem comorbidades e nós já somos coroas, como você sabe. Então, fomos muito cuidadosos, somos até hoje. E estamos começando muito devagarinho a ver amigos, né? Uma coisa assim, bem devagar. Mas com o lançamento dos livros, né? Embora a Companhia das Letras não esteja fazendo oficialmente o lançamento, a gente vai estar autografando na livraria esta semana. Eu espero que não aglomere. Estamos pedindo que pelo menos vá todo mundo de máscara, né? Heloísa, eu queria que você falasse aí sobre esse seu novo livro, o livro dos pequenos nãos, e como você vai, em partes eu vi a capa, chegou para mim agora, eu vou ler logo. Eu Ficou quero que bonita você... essa capa, né? Tá. E você escreve muito bem, né? O interior é muito melhor Obrigada. até do que a capa. Como é que você entra aí em fases diferentes da história? Fale o livro aí à vontade. Diga pra gente. Olha, esse livro é sobre o poder que as pequenas decisões têm na vida da gente. Então, é um livro contemporâneo que se passa no Rio de hoje, ao longo de uma noite, a vida de uma mulher que resolve tomar um caminho e não outro. E aí tem histórias no passado também de pessoas que também viveram assim, decisões pequenas, fortuitas. Não vou por ali, vou por aqui, e que com isso mudaram suas vidas. Isso é uma coisa que me fascina muito. E eu, por exemplo, eu sempre falo, isso não está no livro, tá? Isso é uma história minha que eu vou Sim. contar agora. Quando eu fui trabalhar no jornal O Globo, eu trabalhei 12 anos lá, fiz uma vida lá dentro. Mas no dia em que eu fui, eu ia cobrir férias, e eu cheguei lá na hora do fechamento, aquela loucura, aquela gritaria, aquele barulho infernal, e eu pensei em voltar e desistir. Era um pequeno não. Só que quando eu dei aquele passo para trás, depois dei um para frente, e entrei na redação e cobri as férias, e acabei sendo contratada e trabalhei 12 anos lá dentro, eu conheci o pai da minha filha, com quem eu me casei, e conheci uma grande amiga que me apresentou anos depois ao Rui. Então, só para dar um exemplo, se naquele pequeno momento eu tivesse voltado atrás, não tivesse ido trabalhar no Globo, talvez não tivesse outra oportunidade, eu não teria minha filha, eu não conheceria o Rui, eu teria toda uma vida diferente, você entende o que é isso? Claro. Então, o meu romance é sobre isso, só que uma história fictícia misturada com esses personagens do passado. São recuos no passado para contar histórias que também tiveram pequenos nãos. E, por uma curiosidade, algumas dessas histórias se passam na Bahia. Não à toa, né? Porque você sabe muito bem que minha família toda é baiana, eu passei
todas as férias da minha vida em Salvador, ou em Dias d'Ávila, que na época se chamava Feira Velha, que era onde tinha o sítio dos meus avós. E tem uma ligação evidentemente fortíssima com a Bahia, e são histórias que de alguma maneira fazem parte da minha vida e que eu conto histórias do passado, uma no século XIX, outra em 1912, 1935, 1948, e que envolvem a Bahia como cenário, né? Rapaz, que coisa interessante. Como é sua... Todo mundo fica curioso. É demais. Você agora olha para esse livro. Você chegou para mim hoje, você já me botou aqui, que eu vou hoje mergulhar nele. Agora, como é sua disciplina de escrever? Você é daquelas pessoas assim que sentam em bar? Ou como é que é isso? Só de curiosidade aí, para ele conhecer mais ainda. Olha, quando a gente está envolvido com um livro, a gente tem aquela obsessãozinha. Eu não sou obsessiva como o Rui, né? Que o Rui é um doente no bom sentido, né? Ele dorme, acorda com um caderninho, acorda, faz anotações, é uma coisa de louco. E ele está sempre envolvido com o livro, então é uma coisa sensacional de assistir. Eu tenho períodos assim mais tranquilos. E agora, quando uma história me pega, eu realmente fico muito envolvida. Mas eu não tenho muito essa disciplina de trabalhar o dia inteiro numa determinada hora, não. Embora com a pandemia isso tenha... Tudo mudou, né, com a pandemia. Antes da pandemia, eu tinha um apartamento lá na Ipanema, em que eu morava durante a semana e só vinha aqui para a casa do Rui, que eu chamo de casa do Rui, ele não gosta, ele fala, nossa casa. Mas para mim, na minha cabeça, era a casa do Rui. Nós estamos juntos há 30 anos, mas eu tinha um apartamento. E lá era também o meu lugar de trabalhar. Então lá eu, dependendo se eu tinha coisas assim para fazer, uma tradução, um artigo, preparar uma palestra, alguma coisa, eu dividi o meu tempo e no tempo, nos intervalos, trabalhava num projeto maior, um livro, alguma coisa assim, a não ser que tivesse naquele momento de obsessão. E aí vinha para cá no fim de semana. Com a pandemia, eu vim para cá e não saí mais. E a gente finalmente está morando junto, depois de 31 anos. E aí eu criei meu espacinho, que é o meu escritório, que é onde eu estou agora, e fico aqui sempre que eu posso, trabalhando nas minhas coisas. Mas ficou tudo meio de cabeça para baixo, né? Porque, por exemplo, eu aprendi a cozinhar, nunca soube nem fritar ovo, e aprendi a cozinhar. Minha mãe era uma grande cozinheira, eu já fiz até um livro sobre as comidas dela, né? As receitas que contam histórias. Uns cheios, outros em vão, que é o ditado da mamãe, que como boa baiana sabia milhões de ditados e falava o tempo todo. Então eu apesar de ter feito esse livro, não sabia fazer nada. Agora eu cozinho, eu me apaixonei por cozinhar. Então é mais uma coisa para, digamos assim, bagunçar a rotina. Que eu posso estar escrevendo, mas está na hora de fazer o almoço. Agora, Luísa, me diga uma coisa. Você me despertou curiosidade também para essas receitas aí de sua mãe. Me cite aí alguns pratos assim que eram preferidos dela, que você gostava. O mais famoso era o vatapá da mamãe, que os meus amigos vinham Maria, eu sou apaixonado por vatapá. Estados Unidos para comer o vatapá da minha mãe. O vatapá da minha mãe é a receita de família, é uma receita com farinha, não com pão, né? Com farinha de mesa, como falam os baianos, e não farinha de mandioca. E maravilhoso, muito gostoso. E ela fazia muitas coisas também, porque ela gostava de experimentar, né? E o meu irmão, quando tinha 20 e poucos anos, foi embora para o Havaí pegar onda e nunca mais voltou. Então ele mora lá há mais de 40 anos, casado com uma italiana.
e também que já é meio americana. Então, a mamãe fazia esse intercâmbio de receitas. Então, no livro tem umas receitas também italianas, receitas americanas. Receitas simples que ela dava para mim na tentativa de me ensinar a cozinhar, que ela nunca conseguiu. E tem realmente os pratos baianos, que é um capítulo só dos pratos baianos, que é uma maravilha, né? Uma coisa espetacular. Beleza. Malu, diga aí, Malu, o que é que você Oi. quer conversar com a nossa grande querida Heloísa Seixas? Oi, Heloísa, boa tarde, parabéns pelo livro. Olha, você me deu agora uma esperança, eu ainda tenho um jeito, porque eu sou essa baiana que só sabe fazer ovo cozido, não é nem estrelado, e café. É isso mesmo. E sempre tem uma tese assim, não quero aprender para não ter que fazer. Aí você me sente, eu passo fome, mas não faço. Bom, não é sobre mim aqui, isso é só uma introdução à nossa conversa. Eu queria que você falasse um pouco, Heloísa, porque é muito bonito, a gente vê, tem um certo charme, né? Eu sei que a vida concreta, real, a sua vida, quando você a vive, ela não é sobre daria um filme, não daria nada, a gente acha a vida da gente tão comezinha, né? Mas as pessoas sempre têm. E um casal de literatos, cariocas, jornalistas, Zona Sul, assim, é quase uma novela de Manuel Carlos, é quase Gilberto Braga. E eu queria que você falasse um pouco dessa rotina, como é o processo mesmo de rotina profissional dentro de um apartamento, numa pandemia, um casal que já está junto, né, há mais de 30 anos, as rotinas e os egos, porque eu às vezes fico imaginando, às vezes a gente escreve uma coisa e gosta, e mostra para alguém, e num casal sempre tem um mais vaidoso, né, sempre tem um mais assim, que é crítico, ou então que é um pouco perverso quase, isso está muito ruim, você é melhor que isso. Fala-nos um pouco dessa rotina, assim, sabe, os normais, a série da TV. Como são, né? Rui e Heloísa sendo os normais, Vani, como é a sua Vani dentro de casa escrevendo? Olha, nós somos nesse ponto absolutamente parceiros, sabe? Desde o início, nós sempre tivemos uma troca muito boa. Nunca teve essa coisa de um querer aparecer mais. A gente faz coisas muito diferentes, é uma coisa que talvez tenha ajudado, né? Quando a gente se conheceu, o Rui tinha acabado de lançar o Chega de Saudade, tinha virado escritor, que era uma coisa assim que ele nem planejava, né? Ele era jornalista, um jornalista já super conhecido, mas ele não imaginava que ia virar um escritor. Mas o Chega de Saudade foi tanto sucesso que aí, pronto, não teve como. E ele começou a trabalhar com livros. Mas era uma coisa muito diferente. E eu, nessa época, quando o conheci, eu já estava começando a escrever secretamente. Ficção, sempre ficção. E aí, quando eu dei, depois de muito tempo, 1 ou 2 contos para o Rui ler, ele ficou com medo de ler e achar ruim e perder a namorada, porque o Rui é a pessoa mais franca que existe. E se ele achasse ruim, ele ia falar. Então, ele leu, gostou, e a partir daí começou essa grande parceria, porque como fazíamos coisas muito diferentes, mas eu digo parceria assim, na hora, por exemplo, de editar, ou de dar uma opinião para uma capa, alguma coisa assim. Porque quando eu escrevo ficção, eu não mostro nada para ele. Nada. Ele não sabe nem o título. Ele só lê quando está pronto. E ele, ao contrário, como ele trabalha com informação, ele já trabalha com dezenas, centenas de pessoas fazendo entrevistas para uma biografia, por exemplo, ele tem que ter uma troca muito grande. Faz parte do trabalho dele como biógrafo essa troca. Então, ele vai me mostrando os capítulos, um a um, a gente discute as coisas. Agora, esse sentimento de rivalidade, isso nunca existiu. Nunca existiu. E a gente tem cada um a sua rotina. Eu, como eu falei até antes da pandemia, trabalhava lá no meu apartamento, ele aqui. E agora, aqui é um apartamento grande, tem 2 andares, então cada um fica num andar. Cada um tem o seu escritório.
E o Rui trabalha o dia inteiro, é uma pessoa absolutamente obsessiva, ele não para, ele está sempre escrevendo um livro, pesquisando para outro, finalizando o outro, ou refazendo uma edição de um livro que saiu há 20 anos, tudo ao mesmo tempo. Na pandemia não foi diferente. Mas fora isso, óbvio que as pessoas fazem fantasia, mas a nossa rotina é absolutamente comum. A gente lava prato, mesmo hoje que a gente já tem uma pessoa ajudando, porque a gente ficou 6 meses os dois sozinhos em casa. Luísa, mas tem um cineminha de noite aí, não tem? Isso tem. Não é todo dia, não, mas tem. Agora, Luísa, fale um pouquinho. É um museu isso aqui, né? Que tem de livros, filmes, discos, é uma coisa de louco. Agora, você trabalha muito também com rádio, com insights que tem pesquisas. Fale um pouquinho sobre essa coisa aí, que é muito bem feita, Luísa. Congelou, voltou. Deu uma congeladinha, fala de novo. Você trabalha com rádio, com música, com sites que você faz pesquisas. Fale um pouquinho sobre isso aí. Eu estou conversando com a jornalista e escritora Heloísa Seixas. Isso aí foi assim, começou também por causa dos livros do Rui, né? O Rui fez A Noite do Meu Bem em 2015, se não me engano, e com aquelas músicas fabulosas, né? Aquele acervo de samba canção, uma coisa assim, aquelas músicas incríveis e muitas que as pessoas não lembravam. O livro foi um sucesso, as pessoas ficaram alucinadas. E aí surgiu a ideia da gente fazer uma série de programas de rádio, né? Nós nos dávamos muito com o Tiago Regoto, que é um diretor lá da Rádio MEC, FM, e aí nós acabamos fazendo uma série de programas de rádio de samba canção. Eu fiz o roteiro junto com a minha filha, Júlia Romeu, que é minha parceira já nos musicais de teatro, né? Que é outra coisa que a gente faz. E fizemos o samba canção, foram, se não me engano, 6 ou 8 programas, eu não me lembro, e foi um sucesso, todo mundo adorou. O programa acabou sendo reproduzido em várias rádios pelo Brasil afora, e nós começamos. Aí fizemos Saudades do Século XX, com músicas americanas, fizemos Bossa Nova, fizemos Carmen Miranda, uma coisa maravilhosa. E temos planos de fazer outras coisas, mas como tudo ficou muito paralisado, né? E todos esses programas estão no site da Rádio MEC e estão também no meu site. Eu tenho um site, heloisaseixas.com.br. Luísa, né? A gente tem acesso a esses programas no seu site? Isso é uma preciosidade. Eu andei algum tempo... Todas as séries. Ave Maria. Que trabalho lindo, maravilhoso. Bem baiano, hein? Adorei. Parece uma mamãe falando. Deu até saudade agora. Ave Maria. Ave Maria. Menina, você é demais, viu? Eu vou te contar. Luísa, esse seu livro já está disponível. O livro dos pequenos nãos, é isso? Já está chegando nas livrarias, eu acredito que do Brasil todo. Essa semana chegou nas livrarias aqui do Rio. E, como eu falei, como o Rui está lançando também um livro, que é uma antologia de autores dos anos 20, que se chama As Vozes da Metrópole, nós dois vamos fazer uma noitezinha de autógrafos, nós dois juntos. Nunca fizemos isso aqui no Rio, na livraria da Travessa de Ipanema. Agora, legal. Na quinta-feira, dia 9. Quem do Rio estiver ouvindo, quiser aparecer. Luísa, um beijo para você. Eu, quando for no Rio, vou na casa de vocês, porque, inclusive, eu disse que ia jogar gude com Rui no salão aí da casa de vocês, viu? É sempre um prazer enorme ver você, acompanhar seu trabalho maravilhoso. Um beijão para você, minha amiga, viu?
Obrigada, um beijo para você, para Malu e para todos que estão nos ouvindo aqui. Tá? Um abraço, Heloísa. Muito sucesso para vocês dois, para os 2 livros. Obrigada. E um lançamento maravilhoso, e que a gente saia logo disso, né? Para a gente ficar solar de novo. Pois é, exatamente. Grande Heloísa, um abração em rua e vou estar com ele essa semana também.